Boa tarde. Como é que vocês estão, meus amigos? Tudo bem? Para você que está no Google Meet, seja bem-vindo à nossa aula de hoje, compartilhando a tela com você aqui agora, tá? E para você no Instagram, seja bem-vindo. Começamos nossa semana, né? Uma semana de muito aprendizado, de muita informação. E eu quero que você tenha essa semana uma semana muito nutritiva, onde você consiga ter muitas informações para que você consiga, de fato, melhorar seu atendimento, melhorar a performance da sua advocacia. E para quem é servidor público, é muito interessante estar aqui também acompanhando, porque você vai conhecer um pouco dos bastidores da advocacia. Nada mais justo que mostrar na prática para vocês como é que funciona isso, né? E cara, sejam bem-vindos, vamos começar a nossa terça-feira. Eu vou falar de um ponto muito importante, que às vezes muitos advogados ficam em dúvida quando recebem o seu primeiro lead, a primeira pessoa que entra em contato. E só que antes de a gente entregar esse conteúdo para vocês, eu quero que primeiro vocês façam uma coisa: compartilhe essa live com 5 advogados. Eu vou compartilhar aqui, vou compartilhar com pessoas que precisam desse conhecimento para melhorar um pouquinho a sua advocacia. Eu acredito muito que essas pessoas, 4, 5, vou botar 6 que eu estou na mão da massa. E aí eu acho que essas pessoas podem ter esse conhecimento e ao mesmo tempo melhorar a performance da sua advocacia. Eu vou até mandar também para um outro colega que me viu à mente. Então serão 7 pessoas aqui, eu acho que pode ajudar. Então, vamos lá? Meus amigos, mais uma vez sejam bem-vindos. A gente vai falar hoje de um ponto muito importante. O que o método transforma uma ADM em uma oportunidade real. O que seria uma ADM? É um direct, uma mensagem enviada no direct do Instagram. Uma das principais plataformas que eu uso para atrair o meu público é o Instagram, assim como o Facebook. E agora eu estou migrando para a plataforma vizinha. E isso facilita com que a gente consiga cada vez mais abrir o nosso leque de atendimento aos nossos clientes e oferecer o nosso serviço. E quando a gente faz essa oferta do serviço, ela de alguma forma pode impactar as pessoas que a gente busca transformar a vida dessas pessoas. E quando essa mensagem chega de forma eficaz, isso eu trouxe na aula de ontem, quando você se torna uma autoridade e as pessoas te reconhecem como especialista, quando você manda esse conteúdo e ele volta para você em formato de contato, você tem que fazer uma primeira abordagem. Essa abordagem tem que ser atrativa, tem que ser convidativa e ao mesmo tempo acolhedora. E para quem não sabe, uma das principais metodologias, isso aqui não é segredo para ninguém, uma das principais formas que eu uso para que as pessoas se sintam mais acolhidas no primeiro momento, no primeiro contato, é chamá-las pelo nome. Tem um livro que eu acho que todo advogado deveria ler, não só advogado, mas todas as pessoas deveriam ler, como fazer amizades, esqueci agora o nome, como ser influente, fazer amizades, me fugiu aqui o nome do livro, mas que ele estava até aqui. Mas que ele mostra que uma das coisas que as pessoas se sentem mais acolhidas é quando ela é chamada pelo nome. Isso é muito importante. Mas vamos, além dessa premissa que eu trouxe inicialmente, vamos meter a mão na massa. E eu vou querer trazer uma diferenciação, vai trazer muito impacto para vocês aqui. A gente fala muito de reunião ou reuniões, mas o que a gente tem que tratar essas reuniões é como uma sessão de diagnóstico. O que seria isso? Qual faria o sentido de sentar com um advogado aonde no mundo de diversos advogados eu teria a atenção dessa pessoa que entrou em contato comigo? Vamos melhorar essa pergunta? O que diferencia você dos demais, aonde a pessoa tem que ter sua atenção, que hoje é o maior ativo, para que você fique entre 30 a 40 minutos com ela numa reunião? E aí você tem que diferenciar de uma reunião que todo advogado faz, de uma sessão estratégica
de uma sessão de diagnóstico, onde o seu cliente vai entender a real necessidade dele de contratar seu serviço. Perceba que nesse momento a gente quer fazer, na verdade, a busca da demonstração da necessidade de que ele busque o seu serviço e que você é o anteparo para que ele busque realmente uma prestação de serviço de excelência. Então, uma reunião, e aí quando a gente fala de reunião de uma forma genérica, uma reunião ela pode ser aberta, ela é genérica, ela não tem um objetivo claro e ela gera uma conversa e não uma decisão. Então, esse é o aspecto que todo advogado faz. Vamos marcar uma reunião? Então, reunião aberta, genérica, não é claro o objetivo e é uma conversa e não gera uma decisão. Já uma sessão de diagnóstico, onde você usa a reunião como uma forma de atrair a pessoa, a sua atenção para uma análise de um caso concreto, e aí você transforma essa reunião em uma sessão de diagnóstico, ela tem início, ela tem meio, ela tem fim. Ela tem um roteiro a ser seguido. Ela tem um foco no problema. Ontem eu falei que você tem que ter uma escuta ativa. Ouvir mais, falar menos. Deixe a pessoa falar. E depois você traz a solução. Gerar clareza. Você gera clareza de que uma reunião não vai ser só mais uma reunião. Em si é a reunião que vai resolver o problema do seu cliente. E conduzir isso de forma natural para a decisão. Isso diferencia muito dos outros advogados. Particularmente gosto de fazer reuniões tanto aqui na internet como presencial, mas a performance no presencial ela se torna maior. Por quê? Porque o cliente ele está com você ouvindo atentamente a todos os pontos que você está trazendo. E quando você traz a clareza da necessidade, da contratação do serviço do advogado, para que ele consiga entender esse cenário de que você é um ponto de apoio para que ele tome essa decisão, ele com certeza vai chegar ao destino que é solucionar o problema e ao mesmo tempo buscar a contratação do seu serviço. E como é que a gente conduz isso para esse primeiro contato para uma reunião estratégica? Para uma reunião onde você vai fazer uma sessão de diagnóstico e não uma reunião genérica, tratando sobre pontos que todos os advogados tratam ou abordam de uma forma genérica. O que pode vir no primeiro contato inicial? Ele pode vir por meio de um contato no direct do Instagram, um comentário no post seu, uma indicação de um cliente que você teve, de um colega que você tem contato, ou de um conteúdo que você gerou. Essa primeira forma de contato, bem-vindo Everton, meu amigo, eu acho que você tem que entender, eu tenho certeza que quando você tem esse primeiro contato, é uma forma de atração dessas informações dos seus clientes, para que ele entenda a sua necessidade de ter esse primeiro contato com você na reunião. E perceba, qual é o próximo passo? Se eu conseguir atrair a atenção dessa pessoa, que é a coisa mais difícil hoje nesse ativo, é buscar uma atenção de uma pessoa, como é que eu consigo desenvolver isso? Como é que eu consigo ter uma performance numa sessão de diagnóstico, que a gente chama de reunião, para que traga clareza para o cliente acerca da necessidade que ele tenha realmente a necessidade de buscar um advogado qualificado. São perguntas chaves no nosso nicho, na nossa atuação, para você que está aqui entender um pouco melhor como é que a gente faz perguntas chaves para atrair a atenção do cliente para que ele não te contrate pelo preço. Você responde um pai ou uma sindicância? Você tem mais alguma informação aprofundada sobre o que eu posso te ajudar? Cara, perceba que quando você aprofunda na pergunta e não faz uma pergunta simples, você responde o PAD, provavelmente ele responde ao processo administrativo ou um processo comum, porque ele te procurou. E aí você tem que incrementar essa pergunta trazendo um contexto do que está sendo discutido, que você já fez isso nos bastidores da ADM, do contato, do WhatsApp, seja qual for a forma. E aí você pergunta qual é a fase que está o seu processo. Você tem uma noção? Você sabe me dizer como evoluiu? Quais são as circunstâncias que podem estar te trazendo uma preocupação desnecessária ao ponto que você me procurou e aí ou nós estamos aqui hoje conversando sobre o seu caso? São essas perguntas que tiram você de uma margem de igualdade e traz você para uma margem de autoridade, onde as pessoas conseguem te reconhecer como especialista. E outro ponto, você vai perguntar o seguinte: já houve alguma notificação formal? Porque às vezes é uma citação, às vezes é uma intimação,
Às vezes um colega comentou que existe um processo e você ficou ali preocupado com a situação e já começou a introduzir ideias que de fato não estão claras na sua cabeça. Então são perguntas investigativas para entender o contexto que está o seu cliente, o seu prospect. E você vai aí traçando linhas e estratégias para entender essa contextualização, lembrando que você tem que abraçá-lo nesse primeiro momento e não trazer contextos de ordem técnica que ele já sabe provavelmente, tá? E outra pergunta que é importante, você já foi ouvido? Em algum momento, se você já foi ouvido nesse processo, você estava acompanhando o advogado? Como é que foi feito isso? Como é que foi a condução? Muito na esfera criminal é muito comum isso. Às vezes os policiais militares, eles exercem investidas para buscar, por meio de informações trazidas pela pessoa que foi capturada, para levar isso para uma autoridade policial para ir fazer a instrução do inquérito policial. Às vezes eu tive em sede policial em que o delegado não avisou que haveria necessidade de uma representação por meio do advogado para fazer as declarações em sede de polícia, aquilo já é um ato nulo. E são questões que você vai incrementar introduzindo o contexto que seu cliente está inserido. E isso é muito importante, porque o passo 3 para você traduzir isso e buscar por uma clareza que ele necessita dos seus esclarecimentos nessa sessão de diagnóstico é que, beleza, eu já tenho essas informações, agora você vai puxar para uma reunião mais fechada. E aí você pergunta, podemos marcar uma reunião para tratar sobre as minúcias desse caso? E o que você tem que fazer? Posso fazer uma análise inicial do seu caso e explicar um pouco o cenário dos próximos passos? Então não fale assim, quero marcar uma reunião. Vamos marcar a reunião para amanhã? Não é isso que você faz. A abordagem de acolhimento é, posso fazer uma análise inicial do seu processo para entender como é que está esse contexto? Entenda, quando a pessoa entra em contato com você, é uma oportunidade real que ela precisa de você como autoridade para você resolver o problema dela. E quando você recebe ela de forma acolhedora, trazendo essa sensação de que você vai trazer esse cuidado e análise inicial, tirando a ideia de uma reunião e se trazendo com uma sessão de diagnóstico, que é uma ideia de uma reunião propriamente dita, mas que na verdade você vai aprofundar nessa análise, você está personalizando a entrega. E isso diferencia você dos demais. E aí você vai para uma conversa objetiva e você pergunta para ele, vai ser uma conversa objetiva, sem compromisso, se fizer sentido para você. Às vezes o cliente ele só quer uma informação periférica. E isso qualifica a pessoa que você vai atender. Qualificando a pessoa que você vai atender, você reduz o tempo de gasto para que você busque a atração de outra pessoa que realmente necessite do seu serviço. Não, lembre que eu te falei, não é todo mundo que vai ser seu cliente, mas as pessoas que são qualificadas para que entenda a necessidade do seu serviço, para que você se apresente como autoridade e você entregue isso, né? E o quarto passo é agendamento. Então, geralmente, eu uso o WhatsApp. Entre em contato, personalizo o atendimento, puxo ele para uma conversa mais privada. Puxando ele para essa conversa mais privada, trago esse sentimento de acolhimento e busco as informações necessárias para entender o processo dele. E aí eu busco e puxo para uma sessão diagnóstica avaliando o processo dele. Que essa sessão de diagnóstico, quando você faz análise com ele ou sem ele, o cliente presencialmente, você vai entregar uma proposta. E aí, confirmando a sessão, você fala o horário e o dia. E aí, falando que se qualquer imprevisto, é só te avisar que vocês marcam a reunião. Mas o que você não deve fazer? Não envie proposta. Não fale de preço sem entender o caso. Não resolva tudo por áudio ou por texto de mensagem de WhatsApp. Não deixe uma conversa em aberta sem um próximo passo. Iniciou uma conversa, você tem que sair dessa conversa com, no mínimo, o pedido do processo e o próximo passo que você vai dar. Marcação de reunião presencial ou informar qual vai ser o resultado da sua análise em relação a esse processo. Não deixe esse contato esfriar. Eu geralmente busco trazer uma resposta quando não posso em 24 horas, quando o cliente está procurando meu serviço. Então você tem que ser o mais rápido possível, porque a depender da sua rotina de atividade diária, você não consegue dar uma atenção exclusiva, mas busque as primeiras informações, traga esse cliente para o seu WhatsApp, puxe as informações essenciais,
faça uma oferta de uma análise de diagnóstico, que seria uma sessão estratégica para que você entenda a necessidade da avaliação do processo dele e, consequentemente, marque o dia para fazer o fechamento do contrato. Com isso, você consegue entender que a forma mais importante de fazer uma entrega de alto valor para o seu cliente é fazer, com certeza, uma análise diferenciada do processo dele. E agora, para fechar aqui a nossa aula de hoje, o que você tem que fazer? Todas as informações que eu passei sobre atendimento, acolhimento, puxar para o WhatsApp, personalizar o atendimento, puxar ele para uma sessão de diagnóstico para análise do processo dele. Você faz a análise, marca uma reunião para entregar essa análise e, ao mesmo tempo, já vem com uma proposta. Essa é uma estrutura básica que você tem que fazer de um atendimento de um cliente para que ele consiga ficar dentro do seu caderno de atendimentos de forma quente, o seu lead quente. E você entenda que naquele caderno as pessoas estão sendo acolhidas e, ao mesmo tempo, atendidas de forma diferenciada. E qual é a ação de prática hoje? Você vai fazer um relatório, um roteiro com essas informações e ver a mágica acontecer. Na reunião, você pegue tudo que foi ensinado hoje. Para você que está aqui principalmente no Meet, pegue essas informações, elabore um roteiro de atendimento. Faça da forma que é, o script, a forma que tem que ser feita, o tratamento que tem que ser feito, a qualificação que tem que ser feita, a análise que tem que ser feita, o diagnóstico que tem que ser feito e entrega a proposta. Você vai ver que isso vai aumentar a sua conversão em muitos atendimentos. Perfeito, meus amigos? Espero que vocês estejam curtindo aqui na live no Instagram. Para você que está do Google Meet, se você quer, aí é um presente que eu vou dar para vocês. Se você quer aqui no Instagram, você quer esse script de venda, me manda a palavra com o comentário RVT que eu vou te mandar aqui no Instagram. Só que você tem que fazer uma coisa: link da bio, grupo do WhatsApp, lá eu entrego o material de qualidade. Para você que está aqui no Meet, é só mandar lá no grupo RVT que eu mando o material para você. Perfeito, meus amigos. Mais uma vez, obrigado. Tamo junto. Amanhã a gente vai trazer um assunto muito importante, tá? Eu acho que vocês têm que estar muito atentos, porque eu quero fazer o seguinte passo com vocês amanhã. Deixa eu buscar aqui no meu roteiro. Eu quero falar sobre conversão e fechamento. E essa é a parte que faz o escritório respirar. O que faz o escritório respirar são as vendas. Perfeito? Muito obrigado, meus amigos. Até amanhã. Fiquem com Deus. E valeu. Tchau, tchau.